Olá, olá, sejam bem-vindos em mais um módulo sobre revestimentos. E nesse aqui a gente vai falar sobre laminados e vinílicos. Diferença entre os dois. Eu tenho vários clientes que me perguntam qual que é melhor. Na verdade, gente, não existe o melhor, existe o mais adequado para você e para a tua situação, ok? Vou primeiro falar um pouquinho sobre os laminados, tá? Então, o que é o laminado? Certo? Eles são lâminas de madeira, né? Que pode ser de reflorestamento ou pode ser lâmina natural. Geralmente o natural são os laminados mais caros, tem um valor agregado maior, porque eles se tratam de madeiras nobres, né? Ipê, sucupira, tauauri, ipê, né? Então são madeiras mais nobres que são aplicadas em cima de uma outra base rígida, normalmente compensados rígidos de madeira, e são feitos encaixes, normalmente o clique, macho e fêmea, e colocados em cima de uma manta, normalmente uma manta acústica, né? Então, o que muda realmente é essa superfície de cima, entre o reflorestamento e entre as lâminas naturais, certo? Normalmente o que vai limitar você a questão de escolha é o preço. Sempre a madeira natural ela é mais nobre, ela te dá um aquecimento, um calor melhor, ela aceita reparo, se tiver que dar aquela polidinha, você consegue. E já essas madeiras que eu digo mais sintéticas, de reflorestamento e tudo mais, elas já são mais finas, elas não têm aquela qualidade que a madeira natural tem. Porém, o valor é assustador, a diferença de preço é enorme. E se você cuidar bem da sua madeira de reflorestamento, a sua madeira ali sintética, né? Hoje em dia você encontra texturas que imitam bastante e são bem parecidas, inclusive até tem textura superior, até algumas rugosidades, nós da madeira, imitam perfeitamente os laminados de madeira natural, ok? O que tem de qualidade no piso laminado aí de madeira, certo? Eu acredito que é a questão acústica, certo? Porque como ele é colocado uma manta embaixo, que é uma manta de isolamento, e mais o piso em cima, isso dá esse conforto acústico, até por causa da absorção da madeira ser uma absorção boa do som, né? Então, eles também, dependendo do tipo de laminado que você colocar, eles são menos e mais resistentes ao risco. O que vai determinar essa resistência ao risco é a espessura desse laminado mesmo. Tem alguns que são feitos mais largos, maiores, e outros são mais fininhos. A temperatura também. Para regiões brasileiras mais frias, que nem no meu caso Curitiba, é um piso ótimo porque ele dá um aquecimento, ele é mais quentinho. Na hora de você pisar, você sente que você não está pisando em nada frio. Então, é um revestimento que dá mais calor. E é um revestimento que ele realmente é mais aconchegante, é bonito e é resistente, de determinada forma, ok? Desvantagem, umidade, água, né? Se você deixar ali cair um balde de água nesse teu revestimento e você demorar para secar e for muita água, ele vai estufar. Ele absorve muito a água, certo? Então, não é um revestimento para estar em locais que possa ter perigo de cair, por exemplo, estourar um cano, alguma coisa assim. Normalmente é indicado para a parte interna do quarto, porque você não tem ponto hidráulico, né? Ou regiões que sejam mais afastadas de áreas úmidas, certo? Porque ele estufa mesmo. E agora falando um pouquinho mais sobre os vinílicos, tá? O vinílico, o que seria? O vinílico é uma borracha, né? É um piso super fininho, ele gira de 2 a 3 milímetros. Hoje em dia você tem várias texturas, você tem texturas que são de madeira, que lembram madeira, outras quadradas que lembram concreto. O que dá a qualidade para o piso vinílico não é os 3 milímetros, obviamente, porque você pensa que é uma camada de borracha super fina, e sim o contrapiso, ok? O contrapiso tem que estar igual uma piscina, gente. Eu digo isso no sentido do que, normalmente, o contrapiso na obra, que é aquele contrapiso feito com aquela argamassa nivelante mais bruta, né? Esse ele tem que estar bem nivelado, alto. Cuide muito quando você tem o encontro do porcelanato com o vinílico, porque normalmente o porcelanato está aqui e o vinílico está aqui, então você tem que deixar
uns 5 milímetros de diferença entre os dois, porque não é só o contrapiso que vem. O vinílico ele tem 3 camadas, basicamente. Contrapiso, e aí em cima dele ele tem uma argamassa fina, autonivelante, que é o que deixa tudo bem lisinho para ele não paginar, e aí ele tem o revestimento dele, que é 3 milímetros. O vinílico ele é super prático, ele pode ser aplicado sobre porcelanato, sobre um piso já existente, desde que seja feita essa argamassa nivelante em cima dele, para ele não marcar. Pensa que ele é igual se fosse uma calça muito fininha, né? Um vestido, uma saia, qual que você tem que usar, de repente, uma meia calça por baixo, alguma coisa para não ficar marcando. É assim. Mas a partir do momento que ele esteja essa base bem feita e ele é colado em cima disso, acabou-se os problemas. Acabou-se mesmo, tá, gente? É um piso, assim, extremamente resistente a risco e principalmente a grande diferença do laminado, a umidade, certo? Raramente o piso vinílico solta depois de colado, se estiver bem colado e bem aderido nesse contrapiso, né? E fora que a resistência dele a riscos é maior do que a madeira, porque o laminado, por ele ser um emborrachado, pense que é como se o risco fosse e voltasse, né? Tem aquele efeito da borracha, então ele tem uma resistência um pouco maior. Ele também tem a questão da proteção acústica. É um pouco menos que o piso laminado, certo? Mas ainda assim é muito melhor que, por exemplo, uma cerâmica, um porcelanato, né? Que normalmente quando a gente usa em quarto, a gente tem que usar um tapete, alguma coisa assim, para poder ter esse conforto acústico um pouco melhor. A instalação, gente, é mega rápida mesmo. Tá? Então, assim, quando você tá com aquele piso teu em casa feio, que você não quer ter muito trabalho de quebrar, tirar, trocar por alguma coisa nova, essa é a solução perfeita. Vai lá, aplica argamassa nivelante, normalmente seca em 24, 48 horas, depende, tem tipos de argamassa nivelante que secam mais rápidas e outras que demoram um pouquinho mais. Em questão de um dia, se coloca tudo, certo? Então, em 3 dias você tá com o piso todo instalado, sem sujeira, rapidinho, fácil e é muito tranquilo, tá? Outra coisa sobre os pisos vinílicos é que eles são super higiênicos. Por quê? Porque eles não têm frestas, né? Eles são instalados totalmente colados nessa base embaixo. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai ter frestinha para entrar pozinho, para não entrar ácaros. Então, ele é um piso ótimo para pessoas que têm problema respiratório, porque ele é fácil de limpar. Você pode jogar um pano úmido, mais úmido em cima para poder fazer a limpeza, tirar aquele pozinho que fica em cima. E já outros tipos de piso, de madeira laminada, às vezes até os mais clicados, podem entrar um pozinho aqui pelos orifícios, né? E isso ficar ali um pouco acumulado e tal. Então, se a pessoa tiver problema respiratório, o vinílico ele é super indicado. Outra questão sobre piso é que ele é incombustível. Os modelos atuais, eles são totalmente resistentes ao fogo, à abrasão. Então, eles são revestimentos super incombustíveis. Eles causam uma fumaça branca, que a gente diz. Se pegar fogo, não é nada que seja tóxico. Isso a maioria dos materiais hoje tem sido tratados, ok? Não só os vinílicos. Eles também são revestimentos de uma certa forma sustentáveis, porque eles aproveitam materiais já existentes na natureza para serem fabricados. E são materiais leves para se transportar o material, para se colocar. Então, questão de frete, logística, transporte é muito fácil, né, de se fazer. E a mão de obra, tá? A mão de obra é uma mão de obra tranquila, né? É uma mão de obra mais fácil. Não é um material de difícil instalação. Eu digo que ele é mais fácil até do que o laminado, porque na hora de você fazer o recorte num canto de parede, você pode fazer com estilete. Nós, brasileiros, não temos costumes de nós mesmos fazermos o nosso piso, né? Mas se for em outros países, as pessoas compram esses pisos nos grandes malls de decoração e elas mesmas colocam, né, sem muita preocupação.
né? Lembrando que a maior dificuldade é no contrapiso. Se ele tiver um contrapiso bem nivelado já, é bem tranquilo. Para você colocar o vinílico, é basicamente a cola e o assentamento. Eles também são pisos indicados para áreas de academia, áreas de tráfego alto, que tenha peso, que caiam coisas, porque ele não trinca, ele não quebra com facilidade, ele é emborrachado. Quartos de crianças, né, que podem cair naquele piso ali, eles têm um impacto mais fofinho, digamos, né? Então, a gente usa muito em áreas de salão de jogos, academias, é um piso altamente indicado. Por quê? Porque ele é fácil, ele é resistente e ele é muito bom de se manter, no geral. Tá, gente? Então, essas seriam as maiores diferenças entre o laminado e o vinílico. Se for colocar uma diferença maior, seria a questão da umidade. Um resiste mais, outro resiste menos. E a questão do conforto. A madeira sempre dá aquela sensação mais acolhedora, enquanto a borracha ali não vai dar tanto essa sensação. Porém, se você escolher um vinílico de alta qualidade, ele chega muito próximo, ok? É isso que eu gostaria de falar nessa aula, dessa introdução a esses pisos. Sobre questão de cores, texturas, a gente tem no mercado enormes variedades, desde dos pisos amadeirados mais claros aos pisos mais escuros. Isso é muito questão de gosto. Vinílico, hoje em dia a gente não tem só a questão do amadeirado também, a gente tem placas que imitam concreto perfeitamente, fica muito bonito. Se você não quer estar naquele teu living, quer ter algo resistente, que invada a cozinha, um piso único, e não quer colocar o porcelanato, o vinílico, ele casa bem, tá, gente? Eu já fiz questão de colocar por cima de porcelanato em apartamento que estava um pouco antigo, esse que imita o porcelanato mesmo, e ficou perfeito. E fora que ele é um material totalmente moldável, você pode subir nas paredes, pode fazer aquele cantinho arredondado, ele é usado muito em escolas também. E o laminado, ele não é tão plástico, não é um material tão plástico, mas é um material que dá muito conforto, é um material nobre, principalmente quando você escolher as lâminas naturais de madeira, né? É um piso muito bonito, né? E se não tiver a questão da umidade, ele é muito resistente também, ok? Espero que vocês tenham gostado e ajudado um pouco mais na decisão de vocês aí de escolher piso entre laminado e vinílico. Um beijo e até mais!